Queridos, então, nessa noite, temos um amigo muito caro aos nossos corações, o nosso Divaldinho, que vem de Votuporanga. Ele é do Centro Espírita Maria de Nazaré, um grande trabalhador na seara do bem. O currículo dele, ele é o dirigente, é o diretor da editora Didier. E o currículo desse menino é assim, é full time pelo Espiritismo, né, Divaldinho? De manhã, de tarde e de noite. A casa dele é dentro do centro. E ali ele trabalha pela nossa doutrina, divulgando, trazendo oradores de fora. Hoje mesmo ele me ligou, nos deu a honra de trazer 2 oradores, um para janeiro, um para fevereiro. Então esse cara ele é um alicerce da nossa doutrina em Votuporanga e em toda a região que nos engloba. Então, nós vamos receber esse menino que é um grande trabalhador de Jesus, com aquele nosso habitual carinho, sorriso, abertura de braços e de corações. Divaldinho, é com você! A apresentação dela até parece que eu sou a Xuxa Meneghel. Barbaridade. Seu pai te acaba com a raça, você vai ver. Boa noite para todos. Que Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, permita-nos sempre a conquista da própria paz. A doutrina espírita por excelência, como todos nós a conhecemos, é uma das mais encantadoras oportunidades de crescimento interior. No dealbar de um mundo melhor que todos nós anelamos, a doutrina espírita se constitui uma das oportunidades raras à vida de todos nós. O convite do venerando Dr. Adolfo Bezerra de Menezes para abrirmos os horizontes a uma análise, deveríamos também tê-la em torno do nosso posicionamento diante da vida, de como nós estamos encarando face a face, em qualquer época da humanidade, a questiúncula da morte. Pelo amor de Deus, não fala da morte. Pelo amor de Deus, há tanta coisa bela no mundo, o mundo está tão encantador e fascinante. Vem você falar da morte, onde é um tema numa segunda-feira de teor cansativo. A morte é uma condição sine qua non. Diante da lei de Deus, é a mais importante e a mais bela de todas, a morte. Porque se nossos corpos não são talhados ou preparados para vivermos 150 anos, 180, nós todos temos a consciência da putrefação da matéria ainda em vida, quando vemos os nossos idosos. Minha avó, que já faleceu com 101, ao pegar no braço, a pele saía junto. Temos enormes dificuldades devido à nossa matéria, que não tem condições de superar um limite para cada corpo para viver na Terra. Não obstante a tudo isso, muitos pesquisadores, como os russos, os norte-americanos, há mais de 10 anos, fizeram várias pesquisas para descobrir o que é que existe na morte. E ao avaliarmos vários corpos, entre 1.000 a 1.200 corpos, crê-se, os cientistas, que o corpo, a alma, deve pesar 21 gramas, porque entre líquidos, entre água, entre o sangue, entre outras coisas que se perde com a morte orgânica, pesa-se menos 21 gramas. Daí, supomos, ou supõem eles, que o corpo espiritual, matéria, numa outra dimensão, quintessenciada, rarefeita, pesa 21 gramas a estrutura perispiritual.
doutora Elizabeth Kübler-Ross, várias análises e pesquisa da morte, quase morte, da pós-morte, encontra ela o resultado inenarravelmente belo das colocações oriundas de cada um, sem que nenhum se conhecesse. Algo existe nesse exato momento, nesse momento em que separa a morte orgânica da entrada real no mundo espiritual, não obstante nenhum deles estarem mortos, liberamente morto. No entanto, nós enamoramos-nos quando ouvimos numa roda, na sociedade entre amigos, num jantar, em um local em que nós estivermos, o assunto veiculado é a morte, e a morte chama-nos a atenção. Ficamos um tanto embevecidos e um todo sobressaltado em relação à morte. Temos um pé à frente, um outro pé atrás. Nós ficamos sempre assim. Mas ao mesmo tempo em que as descrições da vida espiritual conclamam-nos a novas ilações, nós nos deparamos com a obra belíssima, monumental, O Nosso Lar, embora muitos, lendo-o, não conseguem assambarcar a realidade da vida espiritual. Para tanto, é preciso ter maturidade intelectual, maturidade emocional, é preciso estar pronto, o fruto para compreender. Um irmão meu, católico, apostólico romano, quando convidado para conhecer o filme Nosso Lar, apavorou, fez críticas homeras, disse: vocês espíritas são doidos, onde se viu tudo aquilo no mundo espiritual? Portanto, não se concebe para o leigo, para aquele que não tem maturidade, tomar consciência acerca da imortalidade da alma, e ainda lendo o livro Nosso Lar. Mas para nós, que temos um laivo de lucidez para entender o mecanismo da morte, tomamos-nos de uma realidade bárbara, apaixonamos-nos com o fenômeno. Quando estamos estudando o livro Depois da Morte, de Leon Denis, deixamos-nos enamorar pela realidade que Leon Denis trata depois da morte. Quando compulsamos um outro livro a título de pesquisa, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, veremos vários fatores que convidam-nos a ilações memoráveis acerca da morte, da imortalidade da alma. Mesmo assim, estamos ávidos de tomar o conhecimento através dessa doutrina, que de fato, a 1857, o codificador Allan Kardec acaba com a morte. Não obstante, nós todos, ao depararmos-nos com o fenômeno da morte, por Deus, não dá, é doloroso. E quem é que está dizendo que é fácil? É estudar a morte para nós, que adoramos a viver a vida física, temos uma certa dificuldade. Ao assenhorearmos-nos do conhecimento do livro Céu e Inferno, enamoramos-nos mais ainda de observar as comunicações oriundas de espíritos com condições, de espíritos doentes, de espíritos suicidas, que ao mesmo tempo em que o codificador os convocava, eles davam um relato verdadeiro, único, um livro magistral para o conhecimento que liberta-nos das peias da ignorância. Não obstante, folheamos o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. O espírito começa mais ou menos assim: quando a morte vem ceifar em tenra idade alguém que nos era todo o encanto, toda a ternura, dizemos frequentemente: Deus não é justo, Deus não poderia ter feito isso comigo. Como é que Deus leva o meu filho ainda jovem
e deixa um idoso alquebrado pelo tempo às margens da periferia da cidade ou nos asilos. Deus não é justo. O Espírito, ao escrever, ele conclui mais ou menos assim: de que esperanças quereis vós falar? Das esperanças efêmeras da terra? Das esperanças passageiras da terra? De que glória estáis vós dizendo? Que glórias? As glórias do mundo que passam, ou as glórias verdadeiras do reino de Deus? Ora, o Espírito convida-nos a uma reflexão, a uma análise. Não obstante nós encontrarmos em uma família Cacilda Becker, uma das atrizes brasileiras mais famosas que ficou na história. Muita gente a conheceu de nossa idade para trás, 64, mas a juventude hoje não consegue ou não ouve falar em Cacilda Becker. Mas, no entanto, essa grande dama do teatro brasileiro estava vivendo a vida. Um filho, o Cuca, residente hoje em São Paulo, capital. Lá ia levando a vida a Cacilda Becker e o filho. Naquele exato momento em que é só alegria dentro da família, a Cacilda Becker convida o filho, Cuca: mamãe vai estar no Rio por uma semana, vem ter comigo para nós dialogarmos, colocarmos os assuntos em ordem. Tenho viajado muito, você vem poucas vezes ter comigo e eu adoraria estar com você por mais tempo. Mamãe, eu irei, fique tranquila. E assim o tempo vai passando. Cacilda Becker viaja, retorna, e o garoto passeando com os amigos, de praia em praia, não gostava de estudar. Certa vez ela e ele discutiram, e na discussão ficaram marcas indeléveis naqueles corações. Ela volta à carga, como todas as mães: meu filho, a última vez que estivemos juntos, houve uma contenda muito séria. Você não me quis ouvir, eu abri espaço para você, portanto, eu desejaria imensamente que você estivesse aqui, porque eu necessito falar com você. Mãe, fica tranquila que eu irei, mas estou com uma dificuldade. Os meus amigos dizem-me que há uma outra praia longe daqui, e eu pretendo ir, então só vou chegar no último dia. E assim insistiu a mãe, e ele redarguiu que só chegaria no último dia. No último dia, antecedendo ao dia, no penúltimo, um telefonema dizendo a ele: Cuca, a sua mãe, Cacilda Becker, acaba de falecer. Naquele exato momento, para o jovem que não cria em nada, o mundo desabou. A estrutura das suas bases não as tinha, terminaram num pranto interminável de dor, numa compreensão dantes não há vida. Naquele exato momento, o rapaz cai por terra abaixo. Retorna para o Rio de Janeiro, e em dado momento aquela ânsia, o reencontro com o corpo inerte já na urna de sua mãe, fê-lo refletir em lágrimas, em pranto, no desequilíbrio da dor, quando o homem, o ser humano, não tem a compreensão acerca da imortalidade da alma. Naquele momento, muitos amigos acorriam a ele, outros tantos falando-lhe com ternura ao coração, muitos estendendo as mãos, e o velório no Rio de Janeiro, como nós sabemos, já àquela época, fechava-se à meia-noite. Antes de fechar o velório, o Cuca pediu ao Senhor que ficasse a sós com o corpo de sua mãe. Ninguém entendeu, os amigos ficaram perplexos da lucidez naquele exato momento, e ele teve a oportunidade de ficar a sós com o corpo da mãe.
Naquele exato momento, ele apanha de um papel, tendo ao lado uma caneta. Escreve um bilhete, dobra-o em pequenino bilhete, pousa na nuca inerte do corpo de sua mãe Cacilda Becker, arruma os cabelos e vai embora. No dia seguinte, na hora aprazada para o sepultamento do corpo, ele retorna. Todas as homenagens, ele com uma dor e cada vez mais desequilibrado, sepulta-se o corpo e ele retorna para casa. Os dias são dificílimos quando nós não temos perto de nós, porque nós, os estudiosos da doutrina espírita, temos conhecimento da matéria que nós pegamos, mas é preciso compreender a matéria em outro estado. A matéria cujo livro dos Espíritos apresenta a ponderabilidade da matéria, quer seja o peso que a matéria tem, mas é preciso conhecer aquilo que nós não estamos acostumados de sentir. O pensamento, matéria; a vida na outra dimensão, matéria, quintessenciada, rarefeita. Os dias passam céleres, meses, e ele, barbudo, desgrenhado, não aceita nenhum amigo, não recebe nenhum familiar, não aceita ninguém. Os dias vão pesando, a depressão toma conta, o choro e o lamento daquele jovem eram em demasia. Eis que a providência divina não dorme de toca. Num dado momento da existência, dos 3 meses que já corriam, o telefone toca, a empregada não está e ele atende o telefone. Do outro lado: olá, Cuca, quanto tempo, garoto? Sou seu amigo André, eu estou cansado de ligar e você nunca me quis atender. Fiquei sabendo que em Uberaba, Minas Gerais, tem um homem que fala com os espíritos. Não sei se lhe interessa isto, mas vamos sair, vamos tirar uma zoada na figura desse famoso médium que se diz falar com os mortos. Naquele ímpeto, a convite do amigo e as recordações, fê-lo deixar a sua casa e seguir para a cidade de Uberaba. Quem já foi a Uberaba, aquele tempo, na sexta-feira, o Chico Xavier atendia, e estavam eles em uma fila enorme de pessoas que queriam falar ao médium. Próximo ao 9º, 10º lugar, ele ouviu, mas não se deu conta que era com ele. Cuca, meu filho, por favor, venha até aqui. Ele não se deu conta. Os amigos, muito menos ainda, porque não tinham nem conhecimento da presença do médium. Próximo ao 4º lugar, o Chico estende as mãos e faz o convite a ele. Cuca, meu filho, por favor, venha aqui. Ele se deu conta que era com ele. As pernas trêmulas, uma ansiedade palpitava-lhe o peito. Os amigos atordoados, ninguém sabia quem era o Cuca. Os amigos conheciam, e pasmem os senhores que o Chico Xavier segura-o pela mão e lhe o diz: sua mãe, Cacilda Becker, está aqui, e muito feliz com a sua vinda. Meus amigos, esse jovem tremia igual vara verde. A narrativa que vos faço é dele, eu ouvi dele. Trêmulo, inseguro, o coração parecia pulsar pela boca. Aqui do lado ele sentia aumentar a veia com o pulsar do sangue e a arritmia cardíaca. Pasmem os senhores que o Chico Xavier, olhando nos olhos dele, segurando nas mãos, diz para ele: sua mãe amou o bilhete que você escreveu para ela. Pasmem os senhores, aquele moço que nada compreendia acerca da imortalidade da alma, toma de um choque violento, fica pasmado diante do médium Chico Xavier, que diz a ele: sua mãe, Cacilda Becker, que está aqui, vai ler o bilhete para você recordar. Pasmem ainda mais.
E o Chico Xavier começa: querida mamãe, eu amo você. Você é a razão de toda a minha vida. Eu não saberia dizer a você nesse exato momento em que vejo o seu corpo inerte. A minha vontade, mãe, era tirar você da urna, levá-la comigo para casa, trancar a casa e tê-la junto de mim por toda a vida. Mamãe, eu amo você. Peço 1000 desculpas por não ter vindo quando você me fez o convite. Por várias vezes eu perdi a oportunidade de dizer a você que eu a amo muito. Eu amo você. Dizem aqui agora os meus amigos que vai haver o dia do juízo final. E se houver, eu quero que você leia o bilhete. Saiba que eu a amo. Saiba que eu me arrependo amargamente de ter discutido com você. Porque as mães não erram. Às vezes não acertam, mas não erram. Por isso, mamãe, receba o meu beijo do seu filho que doutrina dar-nos-ia tamanha orientação como a doutrina espírita, que nos fala das causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições, dos problemas comezinhos de todos os dias, que nós podemos solucionar. Bastar-nos-ia desejar. Livro dos Espíritos, sobre as paixões. Allan Kardec, o codificador, pergunta para as entidades venerandas: existe alguma paixão que seja por nós irresistível e não conseguimos modificá-la? Respondem as entidades venerandas: não. O que ocorre é que a vossa vontade sai da boca, dos lábios para fora, não nasce das entranhas da alma. Jesus, caminhando certa feita, encontra um homem invisual. Agora pensemos um pouquinho só. Isto é pergunta que se faça a alguém que seja invisual, cego. Jesus perguntou: você deseja ser curado? Ao que o cego poderia redarguir e dizer: não, eu não quero. Sabeis vós por que não quero? Porque na porta do templo ganho muito dinheiro. As mulheres vão à minha casa, lavam, passam, cozem, preparam o porco. A senhora católica chama o pároco, ele vem, benze a casa inteira, faz o terço na casa, as amigas vêm, repetem o terço, e o menino ressona durante o dia e à noite não dorme. Ele, como todo bom homem, já estou nervoso com esta criança, tenho que trabalhar. E eles esquecem que a mulher tem 44 aulas, professora primária, e que tem do ginásio, e que tem que também trabalhar. Mas, no entanto, ele já estava enervado, porque já eram 2 meses e 8 dias, a criança mal ressonava, tomava um calmante, Muricalme, que é para a criança, tomava chá da raiz do alface e não dormia. E ela tentando convencer o marido de levar a um senhor que aplicava passe, de nome senhor Giacomo. Ele nunca aqueceu, e as brigas intermináveis, 3 meses e 10 dias, ela bateu o pé: se você vai ou não vai, eu irei, e vou levar o meu filho para receber passes, porque eu não aguento mais. Se você não quer ir, pode buscar a separação, não sei mais o que fazer. E ele, diante do fato, da posição da mulher, aquece, e lá vão procurar o senhor Giacomo. Chegando lá, ele com um garoto no colo, com os olhos arregalados e esbugalhados, porque não dormia. A senhora explicou para o Giacomo que o menino não dormia, já tinha um longo tempo, que mais ou menos ressonava durante o dia. O senhor Giacomo, de 82 anos, elevou as mãos, fez uma oração, fez no final do passe a prece de Cáritas, e o menino ressonava a longos haustos. Isto chamou a atenção do pai, que perguntou-lhe imediatamente: que fez o senhor ao meu filho? Se não fiz nada,
apliquei um passe, tentou explicar o que era o passe, mas o seu Jaco é um homem não culto e ele era um estudioso da ciência. Conversa vai, conversa vem, não se entendem. Aí ele apega o Livro dos Espíritos e dá a ele Antônio Carlos Tonini. Vão para casa, o menino ressonava o caminho todo, pô-lo à cama e ressonava a noite inteira, sem acordar. A mãe dormia, e ele, que dantes dormia, aquela noite não dormiu, leu o Livro dos Espíritos, e ao acordar da mulher pela manhã, em alto e bom som, de hoje em diante, somos todos espíritas nessa família. Decretou que eram espíritas, ficou fascinado com o conhecimento que lera em o Livro dos Espíritos. O menino dormiu, e aí começou a saga da família, Antônio Carlos Tonini e Dona Vera, 3 filhos. O estudo metódico das obras. Em 5 noites, ele lera o Pentateuco Espírita, estudando-o até o último momento. Passaram a trabalhar na periferia da cidade, levando as crianças, ele, pai, à frente com a bicicleta e os 3 filhos atrás com a bicicleta. Dona Vera confeccionando roupas para os idosos, cortando a unha dos idosos, e todo um trabalho maravilhoso. 1 ano de doutrina espírita, eles alugaram uma casa e colocaram 4 senhoras idosas para serem cuidadas por eles, da família, cujo funcionário ele era do Banco do Estado de São Paulo, pagava o aluguel, e eles trabalhavam em favor das 4 senhoras idosas. Nós acompanhávamos, porque éramos do Banco do Estado também, e a vida lá ia correndo célere. Quase completando 2 anos de trabalho, ele teve uma desinteria, 3 dias, 1 semana. Consulta o médico, tem um câncer violento no intestino até o reto, violento. Ele apavora, como é normal em todos nós seres humanos, a mulher também, e aí começa a saga do tratamento. Marcou a cirurgia, nós ficamos com a sua esposa, eu e Luiz Antônio, até 00:04, mais ou menos, quando sai o médico e diz: Dona Vera, sim, sou eu. Seu marido tem um câncer violentíssimo, com metástase por todo o organismo, e ele terá aproximadamente 2 meses a 1 mês e meio de vida. Não mais, porque não suportará as dores. Prorrompe no choro, oramos. No dia seguinte, ela e ele conversam, dialogando tudo sobre a cirurgia, sobre o que o médico havia dito e como iriam orientar as crianças. E ali começa a vida. 15 dias ele sai do hospital, volta para sua casa e institui o culto do Evangelho no lar sobre a morte. Começa a estudar a morte. As crianças aprendem o que é morrer, o que é desencarnar, como chegar no mundo espiritual, onde fica a colônia Nosso Lar, o que se faz na colônia Nosso Lar, qual é a metodologia do trabalho nas oficinas do Nosso Lar, como é viver na dimensão da vida imortal. E lá começa um trabalho gigantesco. As crianças, para eles era tão normal, porque o pai lhes dizia: papai não vai morrer, ausentar-me-ei por um pouco tempo, mas vou voltar. Vou acompanhar vocês na escola, vou acompanhar a vossa mãe e vamos trazer orientações, tudo para vos auxiliar. A professora chamava os pais na escola: estamos com um problema. Nós reunimos-nos toda tarde para orar. E naturalmente uma das professoras se comove e chora. E a sua filha levanta e diz: meu pai não vai morrer, não precisa chorar. Meu pai vai transferir de residência daqui para outra colônia. E aquilo causava um espanto em todo mundo. Imaginemos nós, uma criança, dizer que o pai não vai morrer, apenas o corpo, e que vai libertar-se. Meus amigos,
todo um trabalho gigantesco em torno daquele lar, da educação e da formação. Uma noite, nós estivemos lá com ele, aproximadamente 23 horas e 20 minutos, eu, Luiz Antônio, oramos com ele, um esqueleto, um corpo ósseo com a pele no corpo. A mulher deitada no chão, ao pé da cama, do lado da cama. E conversamos com ele, oramos, ele pediu uma massagem nas costas porque doía muito, tomou um chá, tomamos junto com ele, despedimos-nos e fomos para casa. Na madrugada, ele chama a mulher que ressonava: Vera, Vera, meu amor, eu estou morrendo. Que isso, Tonini? Não fala bobagem, já são 9 anos e 3 meses da doença. Calma, você está ótimo. Vera, você sabe que eu não sou vidente? Sei, pois é, eu vejo aqui à nossa volta 3 espíritos, todos masculinos, e vejo uma mulher. Um deles diz que é José de Moraes, um trabalhador antigo de nossa cidade. Eu nunca vi espíritos, no entanto eu estou vendo. E quero te pedir uma coisa, porque um deles diz que é médico, que você não chame o médico, nem acorde as crianças, porque se as crianças entrarem no quarto, eu vou entrar em pânico ao ver os filhos, e eu não quero. Se você chamar o médico, ele vai colocar um tubo, vai me machucar, eu sou nervoso e não vou gostar. E dizem eles que na manhã seguinte eu estarei morto. Então eu não quero. Eu quero que você leia o Evangelho segundo o Espiritismo, leia-o para mim e fique confiante. Chame os meninos depois que eu me for, 2, 3 horas depois, para que eu me desligue por completo e fique tranquilo. Um diálogo na madrugada entre um homem e uma mulher. Ele é ateu, convertido ao Espiritismo, e ela católica, convertida à doutrina espírita. E ela começa a ler, e ao ler, ele deixa o corpo como pássaro, quando você abre a gaiola e o pássaro voa. Ela cerrou os olhos físicos daquele homem, e no dia seguinte, pela manhã, chamou os meninos: papai acabou de viajar. E assim, foi ao velório, fez todo o envolvimento numa oração sentida, que só quem ama poder-la-ia fazer, e os meninos voltaram para casa. E ela continuou a saga. Em Votuporanga nós temos o melhor lar espírita do velhinho, de Votuporanga a São Paulo, gratuito, de modernidade, de atenção, de tudo que essa senhora herculeamente realizou. Os filhos, o primeiro, fui ao casamento fazer a oração, lá estava ele, entrando com a filha no recinto onde fora chamada para fazer a festa. Ele acompanhou a filha, sem que eu dissesse a ela, ela me disse: impressionante, meu pai está aqui, eu sinto meu pai. Casou o segundo filho, ele estava. Casou o terceiro, ele estava. Eu fui fazer a oração no casamento dos 3. Ele estava presente. Quando ela se formou para médica, ele estava. Na hora do diploma, ele estava presente. Ele disse às crianças: eu estarei junto de vocês, vou acompanhar a vossa mãe, vou estar junto em todas as situações. E naturalmente que a vida depois do matrimônio coloca cada um à distância, e ela continua como baluarte. Mas é uma família prudente. Esse homem assegurou-se de recursos dentro do possível, do limite e do que era possível realizar, para que a família pudesse estudar. Nós não.
Nós às vezes somos imprudentes diante da vida, e quem ensina-nos a ser prudente é nosso Senhor Jesus Cristo. Sede mansos como a pomba, prudentes como a serpente. Todo pai deveria ter seguros de vida para os seus filhos no futuro, se houver uma necessidade. Quem é de nós que tem estrelas na testa para dizer que só vou morrer em 2064? Não vou. Ninguém sabe quando, mas é preciso dialogarmos em torno da morte. Como ficará você, meu amor, se a morte lhe apanhar de inopino? Eu terei condições de cuidar dos filhos, e você terá condições se eu me for? Como nós faremos? Quais são as bases que nós temos? Minha avó não vai longe. Minha avó perguntava para o meu avô, Apolinário, era português: quanto ganhas? Estás calada, a cozinha é teu dever, o dinheiro é meu dever. Não, acabou. O livro dos Espíritos é uma doutrina fantástica. O livro dos Espíritos apresenta o direito do homem e da mulher, são idênticos. A única diferença é a delivrance, que o homem não tem, a única. Mas os direitos são iguais. Acabou essa era, acabou esse período. Nós estamos vivendo diálogo. Quem não comunica, dizia o velho Chacrinha, se estrumbica. E como se estrumbica? Hoje é diálogo em todo relacionamento, é diálogo na vida a dois, a formação da família, a menor célula da sociedade humana, a mais importante de todas elas, e nós às vezes passamos de largo, como fez o sacerdote, como fizeram o levita. Jamais nos permitimos ser o samaritano para dar conta do que é que está ocorrendo. Evangelho segundo o Espiritismo, terminando a lição, os Espíritos comentam: quereis ouvir a voz dos vossos entes amados? Ouvi em silêncio, e na acústica de vossas almas falarão convosco. Mamãe, eu estou vivo. Mamãe, a morte é do corpo. A morte liberou-me, matou o corpo, mas deu-me liberdade. Mamãe, eu estou vivo. Não chores tanto. Lembre-se que eu vivo, mamãe, numa outra dimensão. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 21. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quereis ouvir a voz dos vossos entes amados? Orai em silêncio e ouvireis na acústica de vossas almas eles falando conosco. Como é que nós nos portamos diante de uma doutrina como a doutrina espírita, onde o mundo inteiro se curva, quer seja para ganhar dinheiro, mas o pensamento articulado da imortalidade da alma faz vibrar no teatro brasileiro há mais de 60 anos. Nas telenovelas brasileiras, nós vemos os filmes de nenhum espírita. Todos os cineastas são espiritualistas e assambarcaram uma realidade fenomenal, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos. Que doutrina estamos nós, portentosa, que nos dá a chancela de libertar-nos do ramerrão das reencarnações inferiores e permitir que ascendamos rumo às estrelas, rumo à bênção da imortalidade da alma, que canta a alegria em reverência pela vida. Viver é morrer. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção.